Fala, galera. Então, antes da gente começar nos problemas, agora uma atividade diferente que utiliza as razões trigonométricas para calcular a medida que falta, a medida desconhecida de um triângulo, do lado de um triângulo. Então, toda vez que a gente vê um triângulo retângulo, a primeira ideia que a gente tem é usar o teorema de Pitágoras. Acontece que haverá situações em que eu vou ter apenas a medida de um lado do triângulo. E para eu usar o teorema de Pitágoras, eu precisaria de pelo menos a medida de dois lados para descobrir a medida do terceiro. Então, nestes casos, onde a gente tem apenas uma medida, quase sempre se resolve por razões trigonométricas. Lembrando que aqui nós temos um triângulo retângulo, então eu preciso observar e ver quais as informações que eu tenho. Aqui calcule o valor de x nos triângulos retângulos. Então, x é esse lado do triângulo. Eu tenho a medida desse ângulo, do ângulo B. O ângulo B aqui, ó, mede 30 graus. Eu tenho a medida, então, do cateto oposto a ele, porque o x, né? Eu não tenho a medida do x, mas eu sei que x é o cateto oposto, porque não encosta nele. E eu tenho a medida da hipotenusa. Então, eu tenho que lembrar agora qual é a razão trigonométrica que envolve o cateto oposto, que é o que eu tenho aqui no caso, com a hipotenusa. E como nós já vimos, essa razão trigonométrica é o seno. O seno de um ângulo, de qualquer ângulo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso, então, como que eu sei se eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente para resolver determinada situação? Eu preciso reconhecer as informações que eu tenho à minha disposição. Perceba que eu só determinei que eu vou usar o seno porque as informações que eu tenho eu percebi que é o cateto oposto e a hipotenusa, além da medida de um ângulo. Então, eu sei que o seno usa o cateto oposto e a hipotenusa. Por isso, eu preciso daquela tabela. Se for um ângulo notável, eu preciso dessa tabela, pelo menos dos ângulos notáveis, né? Se for um ângulo, como no caso da letra B, que é de 25 graus, ou seja, não é um ângulo tão comum, eu preciso de uma outra tabela que coloca para mim a medida do seno, do cosseno e da tangente de cada ângulo, grau por grau, desde o grau 1 até o grau 90, né? Ângulo de 1 grau, qual é o seno? Eu precisaria consultar. Nesse caso, nós temos a informação que o seno desse ângulo é de 0,423. Voltando na letra A, e a partir daqui o que eu faço? Eu pego o resultado, o valor do seno de 30 graus, lá na tabela me mostra que o seno de 30 graus é igual a meio, então vai ficar meio. Repara que no lugar dessa expressão, no lugar do seno de 30 graus, eu coloco o valor dele. Eu não escrevo mais seno aqui. É igual ao quê? O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que a gente viu que é x, dividido pela hipotenusa, que é 12. A partir daqui é multiplicar cruzado. X vezes 2, 2x. 1 vezes 12, 12. Então, ficaria x, que é igual a 12, dividido por 2. X é igual a 6. Portanto, o valor de x na letra A é 6. Na letra B, a mesma ideia. Eu tenho um ângulo de 25 graus. A medida que eu quero calcular em relação ao ângulo de 25 graus é o cateto oposto. Então, x aqui, mais uma vez, é o cateto oposto. E o 20 é a hipotenusa. Aí eu teria que lembrar qual é a relação que envolve o cateto oposto e a hipotenusa. É o seno. Ah, professor, mas já tinha o seno de 25 graus aqui. Lembra que, às vezes, né, ele pode dar a informação do seno de 25 graus. Esse aqui é 25, lembra como que eu calculo o valor desse ângulo? Lembra que eles são complementares? Então, complementar é o que falta para 90. Se aqui é 25, aqui então é 55. Ou melhor, 65. A medida desse ângulo é 65 porque esses dois somados têm que dar 90. Então, poderia ser nessa atividade
que ele me desse o cosseno de 65 graus. Para você lembrar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, poderia ser que eu teria o cateto oposto, a hipotenusa, e essa informação não seria diretamente a que eu precisava. Não é o nosso caso, mas é bom a gente lembrar. Nesse caso, eu vou usar mesmo o seno, porque é o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o seno de 25 graus já me deu que é 0,423. Eu vou fazer 0,423, que é igual. O que é o seno mesmo? É o cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, que é 20. Se aqui não tiver sobre nada, não for uma fração, a gente coloca 1 aqui e multiplica cruzado. X vezes 1, x 0,3 vezes 20, dá 8,46. Então, essa é a medida do x da letra B. E ainda na letra D e C, ou na letra C e D, nós temos que calcular o valor de x também usando aí as razões trigonométricas. Então, pela lógica, né, que a gente viu, eu tenho um ângulo de 45 graus. No caso, o x, em relação ao ângulo de 45 graus, é o meu cateto oposto. E o 16, em relação ao ângulo de 45 graus, é o meu cateto adjacente. Qual é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Por isso que agora eu vou usar a tangente de 45 graus. Porque eu vou pegar aqui o x, que é o cateto oposto, dividido pelo 16, que é o cateto adjacente. Mais uma vez, se eu tiver ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 90, eu preciso dessa tabelinha. Então, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, aqui eu substituo, tangente de 45 graus é 1. Esse valor aqui, ó, eu substituo por ele, por 1. E o resto eu repito, x sobre 16, multiplico cruzado, então vai ficar x igual a 16, né? X vezes 1x, 1 vezes 16, 16. Pronto, esse é o valor de x nesse triângulo. Nesse da letra C, o ângulo que eu tenho é esse. A medida que eu preciso calcular em relação ao ângulo é o cateto adjacente, porque ele está colado no ângulo. E esse outro valor é a minha hipotenusa, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente à hipotenusa é o cosseno. Por isso, aqui na letra C, eu vou fazer o cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente x, dividido pela hipotenusa 14. Vou lá na tabela trigonométrica. Cosseno de 60 graus é igual a meio. E aí, substituo, coloco meio, é igual a x sobre 14. Multiplico cruzado, 2 vezes x, 2x, 14 vezes 1, 14. X é igual a 14 sobre 2. X é igual a 7. Encontro o valor de x usando a razão trigonométrica.